Olá, aqui é a Sónia Costa da Apicosta. Hoje vamos falar se as abelhas gostam de ser amoldada e de alicerce, por isso fique connosco. Existe uma grande controvérsia em redor da questão de se deitar fora os quadros. Com toda a certeza já lhe disseram para não tirar as fundições dos quadros, porque isso pode impactar negativamente o desempenho da colmeia. Porquê experimentar sem alicerces? Só os topos. É o que as abelhas querem. Os apicultores começaram a utilizar as folhas de cera moldada nas colmeias convencionais desde 1857, mas as abelhas já fazem a sua própria cera desde há milhões de anos. Quando damos às nossas abelhas a hipótese de escolher entre quadros moldados ou os topos, elas vão escolher os topos. Nós já testamos isto, colocar quadros com folhas de cera e só topos com um fio de cera, e elas sempre preferiram os topos, até não terem mais espaço nem alternativa. Acho que é razão mais do que suficiente para as deixar fazer cera natural. O que gostamos de fazer é deixar as abelhas escolherem. Eu tenho confiança que elas sabem o que é melhor para elas. Cera de abelha limpa. As fundições, ou seja, a cera moldada, dos quadros são feitos com cera de abelha reciclada dos apicultores comerciais. E vários estudos têm comprovado que ela está intensamente contaminada com pesticidas e acaricidas. O impacto dos pesticidas agarra-se facilmente aos óleos da cera de abelha e acumulam-se ao longo do tempo. Por isso, ao utilizar estas ceras, terá a colocar estes pesticidas dentro da sua colmeia. Estes componentes químicos já mostraram que perturbam o desenvolvimento das abelhas e da sua vida útil, bem como contribuírem para o enfraquecimento e falha da abelha rainha. Quando você iniciar uma colmeia com estes quadros com cera moldada, está a colocá-los com cera contaminada. Favos de cera com células de tamanho pequeno ajudam com os ácaros e as doenças. No início de 1900, os apicultores começaram a usar cera com células aumentadas. Quando a ninhada é criada em células maiores, elas vão ocupar todo o espaço. Assim, se determina o tamanho da abelha. O objetivo era ter abelhas saudáveis e mais rápidas para fazer mais mel. Hoje, o tamanho das células são de 5,2 mm, enquanto uma célula de tamanho natural tende a ser 4,5 a 4,8 mm. Pela nossa experiência, a cera de tamanho natural ajuda a manter a varroa mais controlada. Muitos são os apicultores no mundo natural que subscrevem esta teoria. Ela também foi aceita pelos observadores da colmeia africanizada, que mostram uma grande tendência à resistência deste ácaro, e eles normalmente têm abelhas e células pequenas. No entanto, não existem estudos científicos que comprovam. Mas é importante que saiba que se a abelha construir a sua própria cera, vai fazer os alvéolos do seu tamanho, o que faz com que não exista pequenos espaços adicionais para o ácaro se formar. Para se diminuir o tamanho da célula com eficácia, tem que ter paciência, e não é de um dia para o outro que elas voltam ao tamanho natural. A melhor forma é elas fazerem a sua cera. É bastante interessante notar que o processo de regressão acontece naturalmente. Quando der esta opção às abelhas, elas irão retornar ao seu tamanho natural. Para isso, deve colocar topos para que elas puxem a cera, substituindo e retirando os outros quadros, conforme elas forem nascendo. Isto tem de ser feito lentamente. Talvez a melhor forma até fosse nem o fazer nas colmeias convencionais. Já existem ceras moldadas com um tamanho de 4,9 mm, só que talvez seja um pouco drástico fazer esta alteração, porque vai pôr as abelhas a trabalhar numa cera onde elas não cabem. Quando elas fazem a sua cera, elas fazem ao tamanho do seu corpo,
e se lhes der a oportunidade, elas vão voltando ao tamanho de antigamente. Menos dinheiro e menos trabalho. A cera custa cerca de 13 € o quilo. Até pode não ser muito caro, mas com o tempo vai ter a sua importância. Mas o que parece pior é o tempo gasto a colocar folhas de cera e todo o trabalho que dão os quadros com alicerce. Quanto ao estopo, só tem trabalho uma vez. A natureza é perfeita. De cada vez que o homem interfere, aparecem sempre problemas. Já está na hora de aprendermos a lição. Não existe nenhum sacrifício em deixar as abelhas construírem a sua cera. O mito dos quadros. Estamos a levar ao fracasso da apicultura porque é preciso muita energia para construir um favo do zero. Não vou discutir se elas gastam mais energia e comem mais mel para construir um favo de cera. Mas então qual é o problema? Não foi sempre o que elas fizeram? Não é o que as abelhas selvagens fazem e parece-me que se safam bem. O que dizem os apicultores é que estão a poupar as abelhas de tanto trabalho e que isso permite-lhes expandir mais rapidamente. A experiência que tenho é que a maioria das vezes elas fazem mais rapidamente um favo natural do que se agarram a uma fundição de cera estranha. Não se pode extrair um quadro sem alicerce. Isto não é inteiramente verdade. É claro que não é tão fácil. Normalmente os topos com mel têm mais peso e se forem colocados no extrator não aguentam, mas podem cortar um pouco do tamanho e assim fica com um topo mais leve e já consegue. Mas acho que o mais importante salientar aqui é que existem outras formas de retirar o mel, como por exemplo esmagar, que é até bem mais prático para pequenos apicultores e ainda pode aproveitar a cera para vender. Os inconvenientes de não colocar quadro. A apicultura nos topos tem mais propensão para criar favos tortos. O maior erro é não fornecer um guia. Isto faz com que muitas abelhas construam favos tortos e isso leva a que os apicultores não consigam fazer as inspeções. Quebrar os favos. Está na hora da mudança de hábitos. Quem quebra muitos topos na hora da inspeção é porque não está habituado a inspecionar nem manusear com cuidado. Os topos precisam ser virados e verificados com mais calma. Para quem normalmente não tem calma e mexe nos quadros com agressividade, vai ter alguma dificuldade com os topos. Menos produção de mel. Há quem diga que produzem menos mel, até pode ser verdade, mas não me posso queixar. Os topos que retiramos pesavam mais do que um quadro com alicerces, apesar de nunca ter comparado uma colmeia com a outra no total. Mas, contudo, isso para mim não é um problema, porque o nosso objetivo na apicultura não é esse. Mas para quem tem isso como propósito, deve repensar se vale a pena com as doenças que isso traz. Aliás, se tiver uma colmeia doente ou morta, não vai produzir mel nenhum. Não somos defensores dos quadros sem alicerce e sem fundições, mas a intenção deste vídeo não é dizer mal de quem os tem, até porque já os tive. É claro que se estiver a ter sucesso, deve continuar. Contudo, para nós a apicultura é aprendizagem constante e contínua, experimentação. Não tenha medo e mantenha a mente aberta.